ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tu não tá entendendo não? Tá ligado? CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes. Vamos continuar estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, como o chamamos, o conhecemos, pelo Espírito André Luiz. Vamos ler o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos, fazer a prece e iniciar os estudos. Então, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos, item grande esse aqui, 11, o orgulho e a humildade. É um item bem grande, eu vou ler um parágrafo aqui para o final. Acordai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos comova os vossos corações. Praticai a generosidade e a caridade, sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade, que cada um de vós destrua pouco a pouco os altares que erguestes ao orgulho. Em uma palavra, sede verdadeiros cristãos e alcançareis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, agora que o Senhor dela vos oferece tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se realizem. Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome, em mais uma tarde de estudos em nossa casa de amor. Envolva-nos, Senhor, que sob as Tuas bênçãos e as bênçãos do Pai Celestial, possamos ter estes momentos de enlevo seguros para o aprendizado desta noite. Permita que, além do nosso irmão altivo, o diretor da nossa casa, da coluna de espíritos que sustentam o nosso CEAP, em nome do Chico, do André Luiz, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus, do Teu amor, Jesus, do amor de Deus acima de tudo, é que damos por iniciados os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, que o nosso Kardec também, a gente vai pedindo a todo mundo, né? A dona Meli Boudet. Vamos lá. Iniciamos aqui. Nós estamos no capítulo 13, Companheiro Libertado. Nós estamos aqui no final do livro, indo para o final do livro, né? E agora vai começar a tarefa. Capítulo 13, é Companheiro Libertado. A tarefa pela qual eles vieram à Terra. Excursão de adestramento é aqui? Tá, é no capítulo 12, então? Só queria saber se vocês estavam atentas, só isso. Tá, paramos aonde? As casas de benemerência social sobre as águas pesadas do pensamento humano. Seu livro é igual ao Qual é o seu livro? Qual é a página? 91, já lá embaixo, no penúltimo parágrafo. Tá, as casas de benemerência, está aqui, tudo bem. Hoje a gente termina. Então vamos até aqui, vamos ver o que nós estudamos até agora, nessa segunda parte aqui. Eles foram fazer uma excursão, o capítulo chama-se Excursão de Adestramento, é o capítulo 12, né? Então eles foram visitar
as pessoas que serão ajudadas no seu desprendimento. Então, no capítulo 11 também nós vimos. Então, vieram visitar como é que é o nome do dentista daqui? Fábio, que conversava com as crianças, que ia desencarnar. Depois do Fábio, a protestante. Dimas, que era espírita, Fábio era católico, né? Dimas espírita, Albina presbiteriana, Cavalcante estava no hospital, o católico, Adelaide Câmara, que é a nossa aura celeste. Então esses 5 espíritos receberão socorro da equipe liderada por Jerônimo, tá? Então vamos continuar aqui no capítulo 12. As casas de benemerência social sobre as águas pesadas do pensamento humano funcionam como grandes navios de abastecimento à coletividade faminta de luz e necessitada de princípios renovadores. Olha, eles tinham parado numa casa, que era a casa da Adelaide, que era uma casa de benemerência, que era um orfanato que ela cuidava. E nós falamos que a nossa casa é um ponto de luz para esses espíritos. Por isso que nós estamos sempre aqui estudando. Algumas vezes já ouvi de alguns companheiros: poxa, mas tem muito estudo aqui, vocês toda hora têm estudo, tem que reduzir. Não, cada estudo desse é uma luz que você acende, é um ponto de luz nesse grande ponto de luz que é o SEAP. Para o SEAP, a nossa casa de amor, ser um ponto de equilíbrio, uma casa que nós queremos que seja de amor e que tenha a presença dos guias que nós evocamos, você tem que estudar, você tem que trabalhar e tem que estudar. Então, cada estudo é uma chama que se acende. Aí ele está dizendo aqui, ó, as casas de benemerência social, como é a nossa, sobre as águas pesadas do pensamento humano, funcionam como grandes navios de abastecimento à coletividade faminta de luz e necessitada de princípios renovadores. Passei a ver o estômago dos pequeninos em plano secundário, porque era a claridade positiva do Evangelho que inundava agora minha alma, convidando-me à contemplação feliz do futuro maior. Caíra a noite e continuávamos em companhia da estimada irmã, que nos apresentava a instituição, comentando-lhe com oportunidade e sabedoria o salutar programa. Essa aqui é a irmã Irênia, né? uma das guias, um guia da casa e da nossa irmã Adelaide. Né? Está conseguindo acompanhar mesmo sem o livro? Se quiser sentar com a... Observamos os serviços espirituais que se preparavam ante a noite próxima. Aqui eram cuidadosas preceptoras desencarnadas que reuniriam as crianças nos momentos de sono físico em ensinos benéficos. Acolá eram benfeitores diversos a buscarem irmãos para experiências e dádivas preciosas nos círculos de nossa movimentação. Refundi minha apreciação inicial, enxergando mais uma vez
naquele instituto, abençoada escola de espiritualidade superior, pelo ensejo de semeadura divina que proporcionava aos missionários da luz. Decorrido longo tempo, já noite fechada, o assistente Jerônimo convocou-nos ao serviço. Irene acompanhou-nos à Câmara de Adelaide, onde o nosso dirigente se encontrava em conversação com outros amigos. Foi breve nas determinações. Após ouvir a nova amiguinha, que se colocava à nossa disposição para qualquer concurso fraterno, recomendou a Luciana e a Irene trouxessem a irmã Albina, ao passo que o padre Hipólito e eu deveríamos conduzir Dimas, Fábio e Cavalcante, àquele compartimento, de onde seguiríamos para a casa transitória de Fabiano, em excursão de aprendizado e adestramento. Entenderam? Então vamos lá, você que chegou hoje, teu nome fugiu. Heloísa. Esses 5 estão prestes a desencarnar. Olha só, uma casa espírita, uma casa segura, eles vão levar os 5 para lá, para que depois dali eles vão para a casa transitória, que essa é no plano espiritual, comandada por irmã Zenóbia, para que de lá eles possam ir para nosso lar. Essa trajetória não é simples, não é como você sair da sua casa e vir aqui para o CEAP. Atravessar essa região umbralina é difícil, são muitas as armadilhas, muitas. Você precisa de ajuda, ainda mais você num estado de perturbação, quando do desenlace do corpo físico. Então é melhor vocês tratando de rezar, hein? É melhor tratar de rezar, para que a gente tenha ajuda na hora do desenlace. Então vamos lá. Ambos os grupos partimos em direção diversa, utilizando a volitação com maestria, e Hipólito interrogou-me bem-humorado. Já participara você de serviço igual ao de hoje? Olha, era a morte que estava indo visitar, né? Era a morte, né? Confessei que não, rogando-lhe esclarecimento. É fácil, tornou. Os que se aproximam da desencarnação, nas moléstias prolongadas, comumente se ausentam do corpo em ação quase mecânica. A gente estava estudando isso aí no Livro dos Espíritos, né? No desenlace do corpo físico, que dependendo do tipo de morte, na terça-feira passada, né, a morte violenta, a morte por doença, por idade, os tipos de morte, está tudo no Livro dos Espíritos. E aqui ele está trazendo um caso concreto da morte por moléstias prolongadas. Cada um tem uma maneira de morrer, cada um morre de uma maneira, né? Comumente se ausentam do corpo em ação quase mecânica. Os familiares terrestres, por sua vez, cansados de vigílias, tudo fazem por rodear os enfermos de silêncio e cuidado. Desse modo, não é difícil afastá-los para a tarefa de preparação. Geralmente estão hesitantes, enfraquecidos, semi-inconscientes, mas o nosso auxílio magnético resolverá o problema. Conservando-nos nas extremidades, segurando-lhes as mãos
e impulsionados por nossa energia, volitarão conosco sem maiores impedimentos. Conservar-nos-emos nas extremidades, segurando-lhes as mãos, e impulsionados por nossa energia, volitarão conosco sem maiores impedimentos. Então eles vão até lá, vão segurar ali pela mão, né, e puxar pela extremidade, deve ser pela cabeça, né, ou pelos pés, para afastá-los do corpo. Isso aí eles não desencarnaram ainda, né? Estão levando para uma preparação para o desencarne. Não é para vomitar. Então, vão tirar ali, vão levar lá para a casa espírita, para depois ir para casa. Ele está explicando como é que eles vão vomitar para o nosso lar. Ainda não, não é para o nosso lar não. Eles volitaram até os enfermos. O André Luiz foi atrás do Cavalcante, do Dimas e do Fábio, né? Quer que eu leia de novo? Querem que eu leia novamente? Vamos lá. Foi breve nas determinações, o Jerônimo. Após ouvir a nova amiguinha, que se colocava à nossa disposição para qualquer concurso fraterno, recomendou a Luciana e a Irene trouxessem a irmã Albina, ao passo que o padre Hipólito e eu deveríamos conduzir Dimas, Fábio e Cavalcante àquele compartimento, de onde seguiríamos para a casa transitória de Fabiano, em excursão de aprendizado e adestramento. Então estão levando para onde está a Adelaide. Lá no orfanato da Adelaide. Por isso que ninguém foi apanhar a Adelaide, porque ela já estava ali. Entendeu, Conceição? Ambos os grupos partimos em direção diversa, utilizando a volitação com maestria. Hipólito interrogou-me bem-humorado. Já participara você do serviço igual ao de hoje? Confessei que não, rogando-lhes esclarecimento. É fácil, tornou. Os que se aproximam da desencarnação, nas moléstias prolongadas, comumente se ausentam do corpo em ação quase mecânica. Os familiares terrestres, por sua vez, cansados de vigílias, tudo fazem por rodear os enfermos de silêncio e cuidado. Desse modo, não é difícil afastá-los para a tarefa de preparação. Geralmente, estão hesitantes, enfraquecidos, semi-inconscientes, mas nosso auxílio magnético resolverá o problema. Conservar-nos-emos nas extremidades, segurando-lhes as mãos, e, impulsionados por nossa energia, volitarão conosco sem maiores impedimentos. Ficou entendido agora? Recebi a explicação com interesse e em breve penetrávamos a modesta residência de Dimas. Aliviado por injeção repousante, não encontramos dificuldades para subtraí-lo à atenção dos parentes. Notando-nos a presença, sondou-nos a disposição fraterna e perguntou. Isso é Dimas como espírito, saiu do corpo, né? Já distinguiu os amigos ali. Meus amigos, será hoje o fim? Como tenho suspirado pela libertação. Olha ele como espírito, dizendo, está vendo? É hoje que eu vou? É a alma confiante, é a alma do justo, a alma daquele que trabalhou a vida toda. Não, meu caro, acentuou Hipólito sorrindo, é preciso tolerar mais um pouco. O descanso, porém, não tardará muito. Venha conosco, não temos tempo a perder. Está vendo como não era o desencarne ainda? O ex-sacerdote recomendou-me tomar a dianteira e, de mãos dadas, os três rumamos para o rio, em busca da moradia de Fábio. Não se registraram obstáculos e, em reduzidos instantes, tomamo-lo
à nossa conta. O companheiro ligou-se prazeroso à pequena caravana. Ia tomar o caminho do hospital, de modo a procurar o terceiro, quando Hipólito ponderou: não convém conduzir todos de uma vez. Cavalcante permanece em grave desequilíbrio, exigindo cooperação mais substancial. Em vista disso, buscá-lo-emos na segunda viagem. Lembrando-lhe os desvarios, não tive recurso senão concordar. Então ele pegou Dimas e Fábio. Levaram lá para casa onde está Adelaide, né, que é um centro espírita, que era um orfanato, e iam retornar para pegar o Cavalcante que estava no hospital público, que era complicado o hospital. Tinha entidades boas e entidades atrasadas lá, né? De regresso à câmara de Adelaide, encontramos os demais à nossa espera. Irene e Luciana haviam trazido Albina para os trabalhos preparatórios. Trabalho preparatório para o desencarne, hein? Sem perda de tempo, demandamos a grande casa de saúde em busca de Cavalcante. Hipólito adivinhara. O doente mostrava-se muito aflito. Bonifácio, ao lado dele, cooperava devotadamente conosco para desprendê-lo temporariamente do corpo oprimido. O enfermo, no entanto, se deixara tomar por horríveis impressões de medo, dificultando os nossos melhores esforços. Agora você vê, os cinco têm méritos. Esse apenas no momento de separação do corpo durante o sono físico apresenta medo. Muito medo. Falta de conhecimento, né? Ele era católico esse. Após trabalho ingente de magnetização do vago e em seguida a ministração de certos agentes anestesiantes destinados a propiciar-lhe brando sono, retiramo-lo do corpo, que permaneceu sob os cuidados de Bonifácio. O corpo ficou lá no hospital, o guia dele ficou lá tomando conta do corpo. E ele foi levado pelos outros espíritos. Que mecanismo, hein? Né? Olha para quem tem mérito, quanto que é feito. E a gente não vê nada disso, né? Em minutos rápidos, punhamo-nos de regresso. Com a aquiescência de Jerônimo, alguns amigos dos enfermos a acompanhar-nos-iam à casa transitória. Dos 5 doentes, Adelaide e Fábio eram os únicos que revelavam consciência mais nítida da situação. Os demais titubeavam, enfraquecidos, baldos de noção clara do que ocorria. Olha, cada caso é um caso, né? Os 5 têm mérito, volto a dizer. Mas dos 5, Fabiano e Adelaide, tranquilos. Os outros 3, meio que perturbados. O assistente organizou a corrente magnética tomando posição guiadora. Cada irmão encarnado localizava-se entre 2 de nós, outros, almas libertas do plano físico, mais experimentadas no campo espiritual. De mãos entrelaçadas para permutar energias em assistência mútua, utilizamos intensivamente a volitação, ganhando alturas. Então fizeram como que uma corrente, né? Uma corrente, né? Deu uma mão, entrelaçou as mãos e volitaram. Adelaide e Fábio, algo habituados ao desdobramento, assumiram discreta atitude de observação e silêncio. Os outros, porém, comentavam o acontecimento em altos brados. Ó grande Deus,
exclamava Albina, rememorando passagens bíblicas. Estaremos nós no glorioso carro de Elias? Olha que fazia educação, né? Dai-me forças, ó Pai de misericórdia. Expressava-se Cavalcante de alma opressa. Falta-me a confissão geral. Ainda não recebi o vigário. Oh, não me deixeis enfrentar os vossos juízes com a consciência mergulhada no mal. Cada um com a sua crença, né? A Albina era a presbiteriana, o nosso Cavalcante aqui, católico ferrenho. Suas rogativas sensibilizavam-nos os corações. Dimas, por sua vez, balbuciava exclamações ininteligíveis, entre assombrado e inquieto. Atravessada a região estratosférica, o que é a estratosfera na região do espaço nosso? É quando termina ali a região de oxigênio da Terra, né? Você tem várias camadas. Quer ver? Vamos ver onde. A estratosfera é a mais alta. Onde fica a estratosfera? Estratosfera é a segunda camada mais próxima da Terra. Nela encontra-se o gás ozônio, responsável pela barreira de proteção dos raios ultravioletas, mais conhecida como camada de ozônio, podendo chegar a até 50 quilômetros de altura. A estratosfera é caracterizada por apresentar pouco fluxo de ar e por ser muito estável. É isso aí. Eu pensei que tinha acabado já o oxigênio, mas é muito pouco. Então, essa é a estratosfera. Olha que coisa interessante. Foram alto, hein? 50 quilômetros de altura é alto, hein? Acho que nenhum avião passa por lá, né? Ah, vai alto, mano. 30 mil. Depende do avião. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Tá aqui. Em minutos rápidos, punhamos-nos de regresso. A gente já viu, né? Onde é que está? A atravessada a região estratosférica, a ionosfera surgia-nos à vista. A ionosfera. Vamos ver onde fica a ionosfera? Onde fica a ionosfera? Olha só, a ionosfera é uma parte da atmosfera superior situada entre 100 e 1000 quilômetros da Terra. Esse é mais longe, hein? Onde a radiação ultravioleta extrema e a radiação solar de raios X ioniza os átomos e moléculas, criando assim uma camada de elétrons. Olha, foram altos, hein? A gente não faz a menor ideia dessas coisas, não é? Então eu estou procurando no dicionário para a gente se familiarizar com o termo usado aqui e aonde fica. Então está aqui. Vou ler de novo. Atravessada a região estratosférica, a ionosfera surgia-nos à vista, apresentando enorme diferença por causa do afluxo intenso dos raios cósmicos, em combinação com as emanações lunares. Espantado, Dimas perguntou em alta voz: que rio é esse? Ah, tenho medo. Não posso atravessá-lo. Não posso. O impulso magnético inicial fornecido por Jerônimo era, no entanto, excessivamente forte para sofrer solução de continuidade ante tão débil resistência. E o grupo avançou sem recuos, até que, muito além, alcançamos o asilo de Fabiano, onde irmã Zenóbia nos acolheu
de braços carinhosos. Ó, estava longe, hein? Estava longe. Eu pensei que era junto da terra, estava longe, hein? Agora, como que você vai sair da terra sozinho e vai para um lugar desse? Me diz. Né? Já que é uma perturbação enorme, né, que a maioria de nós tem. A maioria, né? Vocês vão ver o desenlace da Adelaide de câmera. Uma beleza, mas deve ter sido igual ao do Chico, do Altivo. Mas o nosso não é assim, né? Tem que ter apoio. Se perde. Como é que eu vou saber onde fica a casa transitória de Irmã Zenóbia? É? Pois é. Tem que sair do corpo e perguntar ao André Luiz ou o Chico. Onde é que fica? O impulso não deu para eles voltarem, né? E o grupo avançou, onde Irmã Zenóbia nos acolheu de braços carinhosos. Congregávamos-nos todos nós, os componentes da missão socorrista, os enfermos e mais 6 amigos desses últimos, detentores de elevados conhecimentos. Em pequena sala posta à nossa disposição, Gotuso, por gentileza, aplicou vigorosos recursos fluídicos em nossos tutelados, que os receberam como crianças incapacitadas de imediato julgamento, exceção de Adelaide e Fábio, que se mantinham cônscios do fenômeno. Vocês lembram do Gotuso, né? Vai ter que reencarnar. É porque não perdoou lá o cunhado, né? O primo. E você vê um espírito bondoso, né? Como a falta de perdão prende a gente aqui na terra ainda, agrilhoa. Em seguida, o prestimoso Jerônimo tomou a palavra e dirigiu-se a eles comentando: amigos, o concurso desta noite não se destina à cura do corpo grosseiro, posto agora à distância pelas necessidades do momento. Tentamos revigorar-vos o organismo espiritual, preparando-vos o desligamento definitivo, sem alarme de dor alucinatória. Está prestando atenção, Adilane? Devo confessar-vos que, retomando o vosso físico, o vaso físico, experimentareis natural piora de vossas sensações, agravando-se-vos a tortura, porque os remédios para a alma na presente situação intensificam os males da carne. Ó, vocês vão piorar quando voltar para lá, vocês vão morrer, viu? Estamos preparando vocês para o desenlace. Certificai-vos, portanto, de que as providências desta hora constituem ajuda efetiva à libertação. De retorno ao antigo ninho doméstico, encerrada esta primeira excursão de adestramento, encontrareis mais tristeza no terreno da crosta, mais angústias nas células físicas, mais inquietude no coração, porque a vossa mente, no processo das recordações instintivas, terá fixado, com maior ou menor intensidade, o contentamento sublime deste instante. Preparai-vos, pois, para vir até nós. Solucionai os derradeiros problemas terrestres e confiai na proteção divina. Vai morrer, vão morrer.
Mas que beleza de morte, né? Que beleza. Que nós tenhamos esse merecimento, ou se não tiver o merecimento, a misericórdia de Deus. Logo após, verificou-se breve intervalo, durante o qual permaneceríamos à vontade. O assistente fora rápido nas explicações, esclarecendo-nos que condensava os assuntos em curtas sentenças, atendendo à incapacidade mental dos beneficiários, impotentes ainda para penetrar o sentido das longas dissertações. Com efeito, os companheiros recebiam parcialmente o alentador aviso. Eram atingidos pelo socorro magnético positivo, mas as ideias que faziam do acontecimento eram muito diversas entre si. Cavalcanti, com a expressão ingênua do menino, chamou-me em particular, indagando se estávamos no paraíso. Sentia-se aliviado, feliz. Alegria enorme banhava-lhe o coração. E contente, reconfortado, acentuava: não será aqui o céu? Ele era católico. Agora vocês vejam o que faz o corpo físico, como ele é pesado. Os 5 vieram de nosso lar. Os 5 estavam recebendo o socorro de nosso lar, embora católico, o outro protestante, todos retornariam para o nosso lar. Mas ele não lembrava o peso do corpo, o peso que o corpo exerce sobre nós, sobre o nosso espírito. Ele não lembrava. Será que o céu? Será que o paraíso? Não consegui fazer-lhe sentido contrário. Não consegui fazer e sentir o contrário. Albina lembrava cenas bíblicas em suas interpretações literais do texto sagrado. Depois de observar o nevoeiro exterior, circunspecta, perguntou a Luciana se aquela era a casa do Senhor, mencionada no capítulo 8 do primeiro livro dos Reis, em vista da nuvem de matéria densa que cercava a paisagem. Olha a educação como pesa. Dentre os espiritistas, que era Adelaide e Fábio, entregavam-se à reserva feliz da oração. Mas Dimas era espírita também, hein? Mas Dimas, embriagado de felicidade pelo provisório alívio, abeirou-se curioso do padre Hipólito e inquiriu se a zona representava alguma dependência venturosa de Marte. O ex-sacerdote esboçou largo sorriso e respondeu complacente: não, meu amigo, isto aqui ainda é a Terra mesma. Estamos muito longe dos outros planetas. Trocamos inteligente olhar que traduzia bom humor. Antes de nossas considerações, talvez desnecessárias, Jerônimo interveio acrescentando: está tudo bem até aí? Então vocês, já estão se adiantando para morrer, tá? Está perto, Conceição. Tu não está longe, não. Você também. Você também. Você acha que é a primeira da filha, hein? Melhor te cuida, hein? E fitando-nos mais aguda, é aqui? O plano impressivo da mente grave, as imagens dos preconceitos e dogmas religiosos com singular consistência. O plano impressivo da mente grava as imagens dos preconceitos e dogmas religiosos com singular consistência. É a educação que a gente falou, não é? A transformação compulsória pelo decesso reintegrará a criatura no patrimônio de suas faculdades superiores.
O trabalho, porém, não pode ser brusco, sob pena de ocasionar desastres emocionais de graves consequências. Urge considerar a necessidade da medida, isto é, da gradação. Não podia acordar de vez, trazer problema sério, por causa da educação que tiveram. E fitando-nos mais agudamente, prosseguiu. Há, contudo, observação valiosa a destacar. Como vemos, não é a rotulagem externa que socorre o crente nas supremas horas evolutivas. É justamente a sementeira do esforço próprio nos serviços da sabedoria e do amor, que frutifica no instante oportuno, através de providências intercessórias ou de compensações espontâneas da lei que manda entregar as respostas do céu a cada um por suas obras. Todo lugar do universo, portanto, pode ser convertido em santuário de luz eterna, desde que a execução dos divinos desígnios seja a alegria de nossa própria vontade. Fim da colheita de preciosos ensinamentos, começamos a regressar, terminando assim a nossa feliz excursão. Que coisa interessante, né? Foram levados para um lugar para se prepararem para desencarnar. Uma situação gradativa, para não causar traumas. A gente dá trabalho para nascer, a gente dá trabalho para morrer. A gente é assistido ao nascer, a gente é assistido ao morrer, ao desencarnar. Quanta coisa acontece em torno de nós nem imaginamos. E muitos não agradecem nem a Deus pela vida, pelo dia a dia. Nós somos ajudados escandalosamente. A ajuda que nós recebemos na casa espírita, ela é escandalosa. Escandalosa. E a gente não dá o devido, não tina para isso. E muitas vezes não dá a devida gratidão a Deus por tudo que recebemos. É muita ajuda, é muita. Todas as noites somos pegos em nossas casas pelos guias e trazidos para cá para o trabalho. Todas as noites. Saímos daqui, somos levados para o nosso lar, esperam por nós, esperam pelo sono físico e depois nos levam de volta. Onde é que está aí? Fitando-nos? Devolvendo os enfermos aos leitos de origem, verificamos as impressões diferentes de cada um. Fábio demonstrava infinito conforto no campo íntimo. Cavalcante acordou no organismo de carne, pensando em recorrer à Eucaristia pela manhã. E Dimas, ao despertar junto de nós, chamou a esposa e afirmou em voz fraca: "Oh, como foi maravilhoso meu sonho de agora! Vi-me à beira do rio caudaloso e brilhante, que atravessei com o auxílio de benfeitores invisíveis, chegando em seguida à grande casa cheia de luz. Pousou a desencarnada mão na testa uma... Não é pousou? A descarnada mão na testa úmida e exclamou: "Ah, como desejaria lembrar-me de tudo. Tenho uma impressão de que visitei um mundo feliz, recebendo ensinamentos de grande significação, mas a cabeça falha." A companheira tranquilizou-o, exortando-o a dormir. Realizara-se a primeira excursão de adestramento com os amigos que dentro em breve viriam ter conosco. Congregados de novo na abençoada instituição de Adelaide, deliberou Jerônimo nosso retorno à casa transitória de Fabiano,
para descansar e servir em outros setores, toda vez que a oportunidade de trabalho útil nos bafejasse com a sua bênção. Ora, vamos descansar trabalhando? Esse adestramento é uma vez só ou tem várias? Olha, esse aqui foi uma vez, né? Pode ser que tenham várias, pode ser, eu não sei, né? Da necessidade do espírito, né? A Lurdinha, quando desencarnou, ela teve isso. Olha, eu era cego, eu não via. Ela falou para mim, ela teve um desmaio, ela quando voltou, ela disse, olha, eu não tenho mais medo de morrer. Eu já sei o que é a morte, eu sei como é. E eu fui fulana, ela falou. Eu sei quem eu fui, falou para mim. E falou, muitos vão se surpreender. E no dia seguinte, ela desencarna. Então ela deve ter sido levada, né, preparada, já vinha sendo preparada. E eu crente que ela ia ficar boa. Esse processo. Eu soube também que depois do desenlace dela, por causa da casa aqui, que essa casa aqui já estava sendo preparada para a gente fazer, trabalhar, construir. Ela foi levada para uma região que, lembrando aqui, ele falou da ionosfera, possivelmente um lugar desse, ele falou que era bem afastado da Terra, para que ela tivesse uma recuperação mais rápida para os trabalhos que iria desenvolver. Um espírito falou para mim assim, quando eu me aproximo de você e você assente, e você chora muito, não é a presença dela, sou eu. Eu pego a vibração dela e trago para junto de você. Olha que coisa. Então, como nós somos ajudados? Como tudo é preparado no mundo espiritual. Então, gente, a gente termina esse capítulo aqui agora. Muito bom, né? Semana que vem é o desenlace propriamente dito. Vamos rezar? Alguma pergunta? Mais? Então, Heloísa, a sua resposta eu não sei. Pode ser que sim, né? Acredito que seja, depende de cada espírito. De cada um, pode ser. Necessitado. Adestramento. Nós te agradecemos, Senhor, pela noite de estudos. Agradecemos ao nosso Chico, ao nosso irmão André Luiz, pela inspiração, pela ajuda, pelo carinho de vocês. Agradecemos ao Altivo e toda a equipe espiritual desta Casa de Amor que nos sustentaram durante este estudo. A você, Lurdinha, todo o meu amor, toda a minha gratidão. Em nome, então, desse amor. Em nome do amor que vibra nesta Casa de Amor. Em nome do Altivo, em teu nome, Jesus, em nome de Deus acima de tudo, encerramos os estudos da noite de hoje. Que assim seja.